capítulo 6, versículo 4. E diz assim a palavra de Deus. Efésios 6, capítulo 4. E diz: E vós, pais, não provoqueis à ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então hoje vamos ter uma mensagem sobre os pais e há uma pergunta que é justa, é porquê uma mensagem de celebração aos pais? Porquê uma mensagem sobre os pais? Em primeiro lugar, porque Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E também porque Deus determinou que, por meio do Pai e da Mãe, assim se formasse a humanidade. E a Bíblia mostra esse início da história da humanidade com o primeiro pai, a primeira mãe, Adão e Eva. Depois a Bíblia está repleta de relatos sobre pais e os seus filhos, de histórias de famílias com as suas bênçãos e provações que enfrentaram e que viveram. Nós começamos a ler a palavra de Deus sobre o primeiro pai, Adão, e vemos que Adão não teve a possibilidade de ter um pai que lhe fosse exemplo. E por isso o exemplo para Adão foi o próprio Deus. Depois temos outros exemplos de pais, vou apenas mencionar alguns. Temos um pai que se chamava Noé. Noé, diz a palavra de Deus, que era um homem justo que viveu numa das piores alturas da história da humanidade, que levou Deus a enviar um dilúvio universal. Mas esse pai tudo fez para proteger a sua família e os seus filhos também eram crentes e justos, certamente pelo trabalho daquele pai. E por isso, pela justiça e pelo trabalho de Noé como pai, toda a sua família foi salva no dilúvio. Temos outro pai, Abraão, que é chamado o pai da fé. E há dois escritores que lhe chamam isso, Tiago, no capítulo 2, versículo 21 do seu livro, e Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 11. Abraão é o pai da fé. Podia mencionar mais, mas vou apenas referir mais um pai, Jó. A Bíblia diz que Jó era um pai que orava muito pelos seus filhos. E na grande preocupação que tinha por eles, sempre que ele achava que era necessário, orava de uma maneira muito especial e dirigia-se a Deus com ofertas, com sacrifícios, para que se os seus filhos tivessem errado em alguma coisa, Deus os pudesse perdoar. Mas, irmãos, o supremo exemplo de pai, na verdade, não é nenhum destes. Embora possamos escolher deles bons ensinamentos, o supremo exemplo de pai é, de facto, o nosso Deus. E Deus é o pai perfeito, em todos os sentidos, porque Ele criou-nos, porque Ele conhece-nos, Deus ama-nos como nosso Pai, Deus salva-nos, Deus guia-nos, Deus corrige-nos, e aqui podíamos continuar a enumerar aquilo que Deus como Pai faz por cada um de nós. E nós como pais teremos sempre que olhar para este Pai, que é o maior exemplo de todos. É o nosso Pai Celestial. E este Pai Celestial deixa-nos um texto, entre muitos, que cada pai aqui na Terra tem de ter como base no que respeita aos seus filhos. E é um trecho muito interessante, que é o Salmo 127, versículo 3, que nos leva a meditar, de facto, o que é um pai e o que são filhos. Diz assim: a herança do Senhor são os filhos,
o fruto do ventre, seu galardão. Portanto, às vezes esquecemos de olhar para esta verdade que é quase como um mistério. Os filhos, de facto, não são nossos. Os filhos são um presente de Deus. Os nossos filhos são um dom de Deus. E, na verdade, os filhos não aparecem porque o homem e a mulher se unem apenas. Porque muitos homens e mulheres unem-se e não nascem filhos. Os filhos, quando nascem, são um dom de Deus. São herança dele. E por isso, embora nós tenhamos por eles todo o amor e possamos até estar prontos a dar a nossa vida por eles, na verdade, os filhos que nós temos não nos pertencem. Pertencem a Deus, são a sua herança, são um dom dele. A herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Irmãos, um dos textos bíblicos de maior alcance e que melhor define aquilo que é a vocação e que resume o padrão divino, o padrão de Deus para os pais, está em Efésios capítulo 6, versículo 4. Quer dizer que nós como pais vamos pensar a minha vida, a minha atitude como pai, todos os atos de amor de um pai para com o seu filho, a autoridade, a disciplina, a orientação, a educação dos filhos devem ser governados por este texto de Efésios 6, capítulo 4, onde Deus diz: vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mas à frente iremos ver um bocadinho melhor este texto. E a par disto, nós nunca devemos esquecer que a família é uma criação de Deus e Deus não criou a família assim de uma maneira desordenada. Há um modelo bíblico divino para a família. Ou seja, Deus é um Deus de ordem em todas as coisas. Nesta altura, naquele plano de leitura anual que alguns ou muitos irmãos fazem, eu estou agora num dos livros que estou a ler, é o livro de Números. E ali vemos a ordem que Deus estabeleceu só para o povo de Israel, aqueles milhões de pessoas divididos em 12 tribos que tinham que acampar e depois deslocar-se até à terra prometida. Aquilo não era assim de qualquer maneira. Cada tribo tinha o seu lugar, a norte, a sul, a este, a oeste, a uma distância do tabernáculo, uns mais à frente, outros mais atrás. Quando era para levantar, havia uma que era a primeira que ia à frente, outra que ia atrás. E Deus dizia, esta é a ordem, é um Deus de ordem em todas as coisas. E assim também na família. Há uma ordem, há um modelo na família, porque ela foi criada por Deus, de autoridade, de chefia e de responsabilidade. Tudo isso estabelecido por Deus. Há também um princípio bem claro de direção, de chefia, de acordo com as Escrituras, para a família. Há aqui um modelo de Deus que começou lá na primeira família e vai continuar a ser até ao fim. É inalterável, é em todas as gerações, desde o princípio até ao fim. Em primeiro lugar, o pai é um homem. Olhem como a sociedade agora quer mudar isso. Incrivelmente, não é? Mas, irmãos, família estabelecida e fundada por Deus, o pai é um homem, a mãe é uma mulher. Pai é um homem, sexo masculino. E vamos pensar nesse primeiro princípio, que é o de autoridade e de responsabilidade na família. Deus estabeleceu a autoridade para a família criar os seus filhos. E Efésios capítulo 6, vamos ver agora o versículo 1, diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Portanto, na criação dos filhos, há aqui uma autoridade. E essa autoridade, em primeiro lugar, é do pai, e a seguir da mãe,
Mas, em primeiro lugar, está Deus. E abaixo de Deus está o pai como homem, que é o chefe da família, que foi estabelecido assim por Deus. E aqui, Efésios capítulo 6, versículo 1, diz bem claramente, mostra aqui a autoridade dos pais sobre os filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. A família é regulada desta maneira. E porquê? Diz, porque isso é justo. É assim que Deus define. Podemos fazer aqui uma pergunta muito importante para os pais. E aqui queria dizer que muitas vezes o pai pode já não estar presente, pode estar ausente, ou pode já ter partido deste mundo. E muitas vezes isto é uma tarefa que é levada a cabo pela mãe. E isso é também de enorme valor. É de um valor incrível. Também quando a mãe tem de fazer o lugar do pai e também o seu próprio lugar como mãe. Então vamos aqui colocar uma pergunta. Como é que o pai vai administrar a sua autoridade na criação dos filhos? O versículo 4 que nós lemos diz isso. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Temos aqui este verbo, criar os filhos. Esta é uma responsabilidade enorme para os pais. Deus dá os filhos à família, não para serem abandonados, para serem esquecidos, para serem ignorados, não. Diz, criai os vossos filhos, sustentem-nos, eduquem-nos, cuidem deles, deem-lhe a orientação que é necessária para a vida. E depois temos aqui este mandamento divino, primeiro para os criar. Quando eles vêm ao mundo, esses filhos são a herança do Senhor, têm de ser criados. E depois diz, mas como? Na doutrina e admoestação do Senhor. Portanto, não é simplesmente o pai chegar junto dos seus filhos e lembrar as suas falhas quando as têm, ou os seus deveres, que também os têm para com os seus pais, mas, sobretudo, lembrá-los das suas obrigações, que são, em primeiro lugar, para com Deus. E isso realmente faz toda a diferença. De mostrar aos filhos, olha, o teu dever, em primeiro lugar, a tua grande tarefa é que tudo aquilo que deves fazer, em primeiro lugar, é para o Senhor. Por isso diz aí, criar-os na doutrina e admoestação do Senhor. A Bíblia manda isso aí, aqui com uma clareza enorme, criá-los no Senhor. Criá-los conforme o Senhor estabelece e determina. E este é o grande segredo do sucesso da família. O motivo para toda a instrução, desde os primeiros tempos de vida do filho, até aos últimos anos em que ele estiver a nosso cargo em casa, de os criar conforme Deus quer, na doutrina e admoestação do Senhor. Levá-los a compreenderem que a autoridade máxima não é de facto o pai ou a mãe, é de facto o Deus vivo. Esse Deus é que é a nossa autoridade máxima em todas as coisas. E também os filhos precisam de conhecer isto que está na palavra de Deus. Deus quer que os nossos filhos se sujeitem, em primeiro lugar, à autoridade de Deus, obedientes à palavra de Deus. E assim, na sequência, obedientes aos seus pais. Então nós podemos perguntar, qual é a verdadeira autoridade então do pai? O pai não tem autoridade dizendo que, olha, eu sou mais velho e por isso deves seguir os meus conselhos, os meus mandamentos, ou porque eu sou mais inteligente, eu sou mais forte. Mas, sobretudo, mostrar aos filhos que eles precisam
de ser obedientes aos seus pais no Senhor. Não apenas porque o pai manda, mas porque Deus diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, dizer: filho, quero que tu me obedeças, quero que tu sigas aquilo que eu quero para a tua vida, porque Deus manda. Porque Deus manda assim. Manda que os filhos obedeçam aos pais, porque é justo. Por isso a autoridade do pai, no fundo, está em Deus e está na palavra de Deus. Depois, prosseguindo, como é que a palavra de Deus nos vai resumir aquilo que é o padrão do Senhor para a família, para os filhos e para os pais? E nós vamos encontrar aqui 3 mandamentos importantes, que são 3 importantes deveres do pai. Em primeiro lugar, o dever de amar os seus filhos, o dever de ensinar e o dever de disciplinar os filhos. Isto é mais difícil. Amar, ensinar e, em terceiro lugar, disciplinar. Vamos ler aqui um texto em Hebreus, no livro de Hebreus. E quando nós estamos a ler estas passagens, não nos podemos esquecer, Deus é o Pai Supremo. E por isso, a atitude de Deus para connosco, somos seus filhos humanos, somos filhos de Deus, humanos, enquanto vivemos na Terra. É já um exemplo daquilo que os filhos têm de ser em relação aos seus pais também na Terra. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5, diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. Estão a ver? E nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Estão a ver? Então, o nosso Deus é o Pai perfeito, é o nosso melhor modelo. O melhor modelo que nós podemos ter para seguir. E este trecho é bem claro no ensinamento que tem aqui. Diz aí, como nós lemos aí no versículo 9. Diz: os nossos pais, segundo a carne, nossos pais humanos, corrigiram-nos, corrigem-nos. E nós os reverenciamos, nós os amamos na mesma como filhos e respeitamos. Quanto mais, não é, o devemos fazer para com o nosso Pai Celestial. Então vamos ver daqueles 3 mandamentos que a palavra de Deus tem para os pais, que é amar, ensinar e disciplinar. Vamos ver o primeiro, amar. Isto deve ser o que os filhos mais gostam, o amor dos pais. Então, em primeiro lugar, a Bíblia ensina claramente que nós devemos amar os nossos filhos. Quer dizer, criá-los com ternura, criá-los com carinho, com afeição, porque os nossos filhos são carne da nossa carne. Eles nasceram de nós. E Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 29, diz assim: nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Portanto, o pai, e quando digo o pai, às vezes, como disse há pouco, a mãe faz esse papel. O pai deve fazer tudo para que o lar seja o lugar onde o filho vai experimentar a maior felicidade, onde o filho vai guardar as melhores recordações, gratas recordações para o futuro. E isso acontece pelo amor que o pai dedica aos seus filhos. Depois, esta expressão de amor do pai para com os filhos vai mudando conforme as idades. Há
O amor que nós temos quando eles são bebés e são tão frágeis, estão ao nosso colo e os vamos acompanhando no seu crescimento. Quando nascem são totalmente indefesos, são frágeis, sem o cuidado dos pais eles não sobreviveriam. E há muitas maneiras de nós mostrarmos aos nossos filhos que os amamos. Depois eles começam a crescer, o tempo vai passando, às vezes até depressa demais. Nós, no meu caso particular, chegámos a ter a casa cheia e houve uma altura que ficámos os dois, eu e a minha mulher, completamente sozinhos em casa. Só não ficámos sozinhos porque tínhamos uma cadela. Mas de resto, ou seja, passou de uma casa cheia para um ninho só com o pai e a mãe. Mas a vida é mesmo assim, eles estavam a crescer, estavam a ser lançados na vida, e esse é realmente o dever também do pai, no amor que tem para com o seu filho. Houve alguém que escreveu assim: agora é o tempo de amar. Amanhã não embalaremos mais o bebê. O menino de 2 anos já não perguntará porquê. O aluno não precisará mais de ajuda nos seus deveres escolares e nem trará para casa os seus amigos para brincar. Amanhã, o adolescente já terá tomado as decisões mais importantes da vida. E é mesmo assim, o crescimento dos nossos filhos. E para nós mostrarmos o nosso amor por eles, podemos fazê-lo de muitas maneiras. Às vezes pensa-se que a melhor maneira de amarmos os filhos e só é possível quem tem muito recurso e tem possibilidade de dar tudo o que eles gostam e querem, mas isso não é verdade, irmãos. Nós podemos mostrar o nosso amor para com os nossos filhos, mesmo sem gastar nenhum dinheiro ou bem pouco dinheiro. Não é isso que traz a felicidade. Mas há uma coisa que não podemos deixar de ter para com os nossos filhos no amor que lhe devemos, é de passar tempo com eles. Por isso, pais, amemos os nossos filhos. Então, depois do amor, a palavra de Deus também nos manda aos pais, tem para eles outro dever, que é o de ensinar e de instruir os filhos. Além do amor, é preciso ensiná-los, prepará-los para a vida, para o futuro. E realmente Provérbios capítulo 22, versículo 6, é um trecho bem conhecido, se calhar muitos dos irmãos até sabem de cor. Provérbios 22, 6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A importância de se ensinar, se instruir um filho desde pequenino. Educa a criança no caminho em que deve andar. É o mandamento da palavra de Deus. Portanto, a educação dos filhos começa muito cedo. Quando nós começamos a dar-lhes instruções completas para a vida, prepará-los para o futuro que os aguarda. E por isso aqui eu iria destacar neste ensino, que faz parte das responsabilidades do pai, amar e, em segundo lugar, ensinar e instruir os filhos, como vimos aqui. Há aqui 3 aspectos muito importantes na forma como vamos ensinar e instruir os nossos filhos. Primeiro, ensiná-los de acordo com a palavra de Deus. E por isso pedi a vossa atenção para Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 até 9, um trecho também muito conhecido, Deuteronômio 6, 6 até 9. Olhem aqui o que diz a palavra de Deus para os pais. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As palavras que é a palavra de Deus. E as ensinarás a teus filhos. Vejam, um mandamento de Deus: ensina a minha palavra aos teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa. Se estiveres em casa com eles,
nessa ocasião, ensina-lhe a palavra de Deus. Andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, Deus está aqui a dizer, tudo à tua volta, no dever que os pais têm de ensinar e de instruir os seus filhos, preparando-os para o futuro, a palavra de Deus é essencial. A palavra de Deus não pode ficar de lado, não pode ser a última coisa que nós vamos fazer. E por isso Deus diz aqui claramente, olha, essa palavra tem de estar, no primeiro lugar, no coração do pai. É a vida do pai está baseada na palavra de Deus. Vejam, é o versículo 6. Estas palavras que eu estou ordenando estarão primeiro no teu coração. O pai é aquela pessoa que se enche da palavra de Deus, para que a sua vida seja dirigida por ela. E depois ensina aos teus filhos, olha, mas quando? Qualquer ocasião é boa. Se estiveres a passear com ele, podes falar da palavra de Deus. Se estiveres assentado em casa, podes também falar. Se estiver a deitar ou levantar, olha, de tal maneira que é como se ela estivesse com aqueles como temos aqui, estes versículos, tem lá na porta do frigorífico, ou tem lá numa placazinha na casa de banho, ou tem lá no quarto. Ou seja, que a palavra de Deus seja tão real que o filho encontre essa palavra no seu pai e em tudo aquilo que o rodeia. Ensinar os caminhos e a palavra de Deus aos filhos. Então temos aqui algo que é essencial, que é fundamental, a família ideal, que é regida, dirigida pelos princípios, pelos preceitos das Escrituras. O versículo 7 aí diz, e as ensinarás a teus filhos. Esta palavra na escrita original tem a ideia de intimar a palavra de Deus, inculcá-la, quer dizer, imprimi-la. É como se estivesse a imprimir a palavra de Deus no coração do nosso filho. Ensinar-lhe a palavra de Deus em todas as ocasiões. Como diz o escritor de Efésios que nós lemos no início. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Este texto do Novo Testamento está em linha com aquele do Antigo Testamento. Levá-los ao Evangelho, levá-los a conhecer o Salvador Jesus e a salvação, para fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus. Depois, segundo lugar, como é que nós vamos ensinar e instruir os nossos filhos como pais? Formar neles regras e bons hábitos de trabalho. É também muito importante. O apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se um pai ensinar o seu filho, mostrar os valores e a importância dos bons hábitos de vida, do trabalho, irá colher isso também. Até mesmo as crianças pequenas podem fazer coisas bem simples. Apanhar o lixo, pôr a mesa, lavar a louça, fazer a cama. E um dos princípios mais importantes para prevenir a delinquência juvenil, sabem qual é? É dar aos nossos filhos bons hábitos de trabalho. De forma que eles não estejam desocupados. Quando nós lemos as estatísticas, nós lemos que é o excesso de tempo livre que é uma das maiores causas da delinquência juvenil. Porque não se exigiu dos filhos que tivessem responsabilidades. Por isso, é importante o pai ensinar os filhos a amarem o trabalho e a não serem preguiçosos. Terceiro lugar, portanto, ensinar os filhos com a palavra de Deus, dar-lhes bons hábitos de trabalho e ser um bom exemplo para o filho. O apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo podia dizer, olha, siga o meu exemplo, como eu também sigo o exemplo de Cristo.
E por isso, quem seguia o exemplo de Paulo estava a ser o exemplo de Cristo. E por isso o pai deve ser um bom exemplo de vida para os seus filhos. Ser um bom exemplo de vida cristã, de vida moral, de tal maneira, com uma qualidade tal que possa dizer aos seus filhos para o imitarem. Portanto, amar os filhos, em segundo lugar, ensinar e instruí-los, desde crianças, e tivemos aqui 3 linhas: ensinar-lhes a palavra de Deus, bons hábitos de trabalho e de valores e virtudes morais, ser o próprio pai um bom exemplo para o seu filho. E depois, a terceira que nós vimos, amar os filhos, ensinar, e agora a terceira que é os filhos mais gostam. É a disciplina. Todos os filhos gostam, eles adoram e é o que eles em primeiro lugar estão à espera. Então, disciplinar e corrigir os filhos. Muito bem, então vamos para Hebreus capítulo 12, ou seja, se nós estivéssemos aqui a falar sobre os pais e os filhos e não falássemos da disciplina, era incompleto, não é? Mas a disciplina é uma coisa que é feita de acordo com a palavra de Deus, é para a sua honra e glória e deve ser feita conforme o Senhor nos instrui. E aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 9, que nós já vimos há pouco, dá-nos o exemplo de Deus, que nos corrige como nosso Pai, porque os pais aprendem com o exemplo de Deus. Eu só recordo aqui que o rei Davi foi um homem que falhou muito na educação dos filhos. E em 1 Reis 1,6 diz assim: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? É um exemplo de um dos filhos de Davi, que até se revoltou contra o seu pai, e diz, olha, o pai nunca o contrariou, nunca lhe disse, por que estás a fazer isto de mal ou aquilo? Nunca confrontou o filho. Portanto, isso não é certo, não é correto. Porque na palavra de Deus, nós temos aqui um ensinamento claro de mandamento aos pais que disciplinem os seus filhos. Vou ler apenas 2 versículos, além daquilo que já lemos há pouco e que iremos ver agora um bocadinho melhor. Em Provérbios 23:13 diz, não retires a disciplina da criança. Ou também Provérbios 19:18, castiga a teu filho enquanto há esperança. Portanto, se nós pudermos descobrir, se nós pudermos compreender e até aceitar, temos de aceitar, pelas Escrituras, porque é que a disciplina é necessária aos filhos, é um mandamento de Deus, tem um valor incalculável, a disciplina, então já temos aí uma boa razão para os pais corrigirem os seus filhos, porque Deus agrada-se dos pais que amam, que instruem os seus filhos e que também os corrigem. Voltando aqui então aqui a Hebreus 12, versículo 5, vou só ler aqui, vejam. Versículo 5, já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Nós como crentes não podemos desprezar, nem nos devemos queixar dos momentos em que o nosso Deus nos corrige como seus filhos. Não desmaies quando por Deus for repreendido. Assim como o filho deve ter esta mesma atitude para com o seu pai quando tiver de o corrigir. O Senhor corrige o que ama. O pai corrige o filho que ama. Quando um pai não corrige o seu filho, achando que assim é que lhe está a mostrar carinho e amor, está a fazer o contrário. Diz, o Senhor corrige o que ama. O pai que corrige o seu filho é porque o ama. Açoita qualquer que recebe por filho, é normal. A correção e a disciplina. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se um filho aceita e compreende a disciplina e a correção do pai, ele vai compreender, estou a ser corrigido e disciplinado porque o meu pai me ama.
e porque isso é justo. Porque dizia o versículo 7, que filho há a quem um pai não corrija? Nós todos erramos. E por isso não há no mundo nenhum filho que não precise de correção. O erro está aí no versículo 8. Se estáis sem disciplina, então é como, olha, se meu pai não me corrige, se calhar até nem sou filho dele. Porque o normal é um pai corrigir o filho, não é? E por isso o versículo 9, os nossos pais, segundo a carne, corrigiram-nos e nós os reverenciamos. Nós continuamos a amar os nossos pais, apesar de nos corrigirem. Portanto, irmãos, a importância e o valor e a necessidade dos pais corrigirem os filhos. Voltando a Efésios capítulo 6, versículo 4, que é um dos melhores textos sobre orientação, disciplina e educação que devemos aos nossos filhos. Vejam aí, Efésios 6, versículo 4. Vejam aí, irmãos, o texto que diz assim, que nós somos responsáveis por criar os nossos filhos na doutrina e disciplina, diz aqui, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Uma outra palavra podia ser para a admoestação é a disciplina. Então, como é que nós vamos exercer este dever que temos para com os nossos filhos? Criá-los na doutrina e na disciplina do Senhor. Isto tem a ver com o que as palavras querem dizer, tem a ver com treino, com exortação, com correção. É algo sistemático que faz parte do dia a dia. Criar os nossos filhos desde o princípio até ao fim, de uma maneira consistente, de uma maneira diária, como se fosse um treino na doutrina e na disciplina ou admoestação do Senhor. Fala aqui de um processo. A educação é um processo educativo que requer consistência e vai durar enquanto os nossos filhos estiverem a nosso cargo. E é por isso que a disciplina é muito mais do que, por exemplo, mandá-los para a escola. É todas as áreas da vida do nosso filho, em todas as áreas, termos a palavra e a orientação do Senhor, a disciplina do Senhor, a admoestação de Deus, a dirigir todo esse processo. Em conclusão, irmãos, é realmente uma grande honra ser pai. Em primeiro lugar, porque Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso supremo exemplo. Temos na palavra de Deus, desde o início até ao fim, grandes exemplos de pais, de família. E a palavra de Deus põe então sobre o pai, o homem, o chefe da família, o maior dever e a maior responsabilidade para criar, para ensinar, para educar, para amar e para disciplinar os seus filhos. É por isso que quer o pai, quer o filho, têm o dever de compreender que, no fundo, estão a seguir as orientações daquele que é o criador da família, daquele que criou a primeira família, daquele que tem uma ordem de autoridade, de chefia, para que a família seja uma família de sucesso. Irmãos, que nós possamos guardar nos nossos corações a orientação de Deus para o Pai, para os seus filhos. Demos graças a Deus pelos pais que Ele nos deu aqui na terra e, sobretudo, obrigado ao nosso Deus por Ele ser o nosso Pai Supremo, o nosso Pai Celestial. Amém.